João é o evangelho do Verbo encarnado. João é o evangelho que apresenta Jesus Cristo de uma maneira única e singular. João é o evangelho que apresenta Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado. A grandeza de Cristo está demonstrada e apresentada a nós em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. E é esse texto que eu quero analisar com vocês e meditar durante alguns minutos, para que a gente possa conhecer um pouco mais o Senhor Jesus e para que a gente possa estar mais perto dele. O Evangelho de João é um evangelho que tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele tinha como foco combater algumas heresias que estavam surgindo no meio do povo. Duas heresias que negavam a humanidade de Cristo. O primeiro é o gnosticismo, que ensinava que o mundo material é mau e que porque o mundo material é mau, Jesus não poderia ter vida em carne. Para os gnósticos, Jesus era um espírito que alcançou a evolução ou que foi evoluindo através do conhecimento secreto que ele mesmo recebeu de Deus, mas ele não poderia ser um ser carnal porque a matéria é mal, o mundo material é mal. Em segundo lugar, era a heresia combatida por João, ou a heresia que estava crescendo na época de João, era o docetismo, que negava a humanidade de Cristo também, só que o docetismo não afirmava que ele era um espírito, mas afirmava que ele era algo que parecia com um ser humano. E o apóstolo João combate essa doutrina nos dois primeiros versículos do Evangelho de João, onde ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os outros evangelhos narram de maneira maravilhosa o poder sobrenatural de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram o poder de Jesus sobre as enfermidades, o poder de Jesus sobre a morte, o poder de Jesus sobre os demônios. João tem uma responsabilidade de trazer o poder de Jesus, mas não mostrando o que ele pode fazer. Os três primeiros evangelistas falaram muito sobre o que ele poderia fazer. Trouxeram muitos testemunhos sobre o que ele pode fazer. Mas João inicia o seu evangelho mostrando quem Jesus é e onde Jesus estava. Ele começa o seu evangelho que deveria apresentar alguém grandioso que fez obras grandiosas, e ele deveria fazer isso a partir do relato mais antigo que os judeus tinham. Ele teria que mostrar quem era Jesus a partir do relato mais antigo que o seu povo tinha. E o relato mais antigo que o seu povo tinha é o de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, para mostrar quem Jesus é, João faz essa conexão entre Gênesis capítulo 1 e Jesus Cristo. Quando Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, João diz: no princípio ele já estava lá. A grandeza de Jesus precisa ser mostrado a partir de uma perspectiva grande. Quando os céus e a terra foram criados, o Senhor Jesus já estava lá. No princípio ele era o Verbo. No princípio ele era a ação pela qual Deus realizou toda a sua obra. No princípio ele era aquele que executava plenamente a vontade de Deus, e não somente no princípio, mas até a crucificação, ele obedeceu completamente à vontade daquele que o amou. Santo Agostinho define a Trindade como o Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito Santo que executa o amor. João mostra na sua primeira frase: no princípio era o Verbo, fazendo essa conexão com Gênesis capítulo 1,
a grandeza de Jesus, ele já estava lá com Deus. E ele continua dizendo, o Verbo estava com Deus. E ele conclui dizendo, e o Verbo era Deus. Ação, lugar e descendência. Ação, lugar e essência. Jesus agiu, Jesus estava e Jesus tem a mesma essência do Pai. O versículo 2, João, diz que ele estava no princípio com Deus. Jesus não surgiu do nada, ele não foi criado a partir da vontade de Deus. Jesus é coeterno e coexistente com o Pai. Jesus existe desde o princípio. E fazendo uma conexão com o versículo 1, no versículo 2, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Não existe nada, ou não existe coisa alguma que seja capaz de surgir do nada. Tudo o que existe, tudo o que tem vida surgiu a partir de alguma coisa. E nesse caso nós estamos afirmando, de acordo com João capítulo 1, versículo 2, que todas as coisas que têm vida surgiram a partir de Jesus Cristo. Quando Deus disse haja luz, a luz que habitava em Jesus produziu a luz que nós conhecemos hoje. Quando Deus disse que surjam árvores e fez a separação da terra, quando Deus criou todo o mundo habitável como nós conhecemos hoje, tudo aquilo que tem vida foi feito a partir de Jesus, foi feito por meio de Jesus. Ele é o fundamento de toda a vida. Ele é o fundamento de tudo aquilo que respira, por isso que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. João diz, ainda no versículo 3, que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a matriz, é a vida, Jesus é a fonte de vida de tudo aquilo que existe, Jesus é a fonte da tua vida. Por isso a minha e a tua vida precisam estar fundamentadas em Jesus. A minha e a sua vida precisam estar orientadas e precisam buscar alimento, energia, força, ou o que quer que seja que você acredite que te mantém de pé, precisa buscar em Jesus Cristo, porque nele está a vida. Nele está aquilo que nos sustenta, nele está aquilo que nos mantém de pé, nele está o nosso fôlego de vida. A palavra verbo que João usa no começo, ela vem do grego logos e ela indica, ou ela significa palavra ou razão suprema, e João usa esse termo para mostrar que Jesus é a revelação máxima de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos aprofundar em conhecer a Jesus, nos aprofundar em conhecer aquele que tem toda a vida. Jesus Cristo é distinto do Pai. O texto diz que ele estava com Deus, indicando um relacionamento, mas também declara que ele era Deus, enfatizando a sua divindade. O versículo 4 e 5 diz que em Jesus estava a vida e a vida é a luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Cristo, como fonte de vida, não criou apenas todas as coisas, mas também sustenta a vida espiritual e física. Cristo é a luz do mundo, e assim como a luz dissipa as trevas, Jesus dissipa o pecado e traz entendimento para o coração humano. Essa luz que é Jesus Cristo também pode nos ser simbolizada ou tipificada como a verdade que traz claridade às nossas ideias, a verdade que traz clareza aos nossos pensamentos. Muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por momentos em que nós estamos com dificuldades em tomar uma decisão, com dificuldades em ter um raciocínio lógico, com dificuldades em abrir mão de algumas coisas, e quando nós colocamos isso aos pés do Senhor Jesus, Ele sendo a luz de todas as coisas, com certeza Ele também vai trazer entendimento ao nosso coração sobre o que é melhor em determinados momentos da nossa vida. Isaías 9:2 previu que o povo andava em trevas, previu que o povo que andava em trevas veria uma grande luz,
E isso se cumpriu em Jesus Cristo, aquele que é a luz, aquele que resplandece nas trevas e aquele que as trevas não compreendem. E nós precisamos permitir que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, removendo toda sombra de pecado e nos guiando à verdade. João continua no versículo 12 e no versículo 13, diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem o seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus Cristo é o doador da adoção. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que abriu mão da sua unigenitura e assumiu uma primogenitura ao morrer na cruz do Calvário e fazer com que aqueles que foram comprados pelo seu sangue e que foram comprados pela vontade de Deus e que nasceram do seu sangue se tornassem agora não meramente criaturas vagando em busca dos seus próprios objetivos ou das suas próprias ambições, mas criaturas que buscam a glória de Deus, que buscam agradar ao Pai, que buscam honrar o nome do Pai e fazer a vontade do seu Pai. Essa regeneração está explícita em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são predestinados a serem filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O destino prévio daqueles que creem no Senhor Jesus é ser filho de Deus. Nós vemos no versículo 14 que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. João escreve e ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A encarnação de Cristo foi Deus se fazendo homem para viver entre nós. A palavra traduzida do grego por habitou significa armou a sua tenda. Isso remete à presença de Deus no tabernáculo do Antigo Testamento. Cheio de graça e de verdade, nos mostra um Jesus que, diferente da lei que apenas revelava o pecado, nos trouxe a graça para a salvação e a verdade para a libertação. E mais uma profecia de Isaías se cumpre em Jesus Cristo. A profecia de Isaías 7,14, a profecia do Emanuel, se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Nós vemos em João, no capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 14, a Trindade relacionada, a Trindade vista, a Trindade agindo, o Pai mencionado implicitamente como aquele com quem o Verbo estava, o Filho identificado como o Verbo que é Deus e se fez carne, e o Espírito Santo reconhecido como aquele que nos concede um novo nascimento. Esse é o Messias, é o Cristo, é o Jesus apresentado a nós pelo evangelista João. Eu espero sinceramente que essa mensagem encontre lugar no teu coração e que o Espírito Santo possa te ajudar e que você se aprofunde no conhecimento do Senhor cada vez mais. Ele é a vida e a sua vida pode estar fundamentada nele. Talvez hoje você não esteja encontrando sentido para algumas coisas. Talvez hoje você não esteja encontrando resposta para muitas das suas perguntas. Ele é a luz que dissipa toda a escuridão da incredulidade. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, diz o evangelista João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade de serem feitos pelo seu amor, de serem feitos pelo seu sacrifício, de serem feitos pela sua obra, de serem feitos pelo novo nascimento nele, de serem feitos pelo preço pago pelo seu sangue, filhos de Deus. Ser filho de Deus custou muito caro, por isso que nós não podemos banalizar hoje em dia o que é seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ser filho de Deus é seguir os passos de Jesus. Ser filho de Deus é ter em nós o mesmo sentimento que teve em Jesus,
Ser filho de Deus é buscar fazer a vontade do Pai, como Jesus fez, em toda a nossa vida e em tudo que nós fazemos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.